E aí, bora dar uma espiada na caixa de ferramentas de um historiador? Vamos entender juntos como é que se organiza e se desvenda o passado. Sabe quando a gente olha para a história e parece que é um quebra-cabeça gigante com 1 milhão de peças espalhadas? Fica a pergunta, né? Por onde a gente começa a montar isso tudo? Pois é, para resolver esse mistério, o historiador vira uma espécie de detetive. E como em toda boa investigação, o primeiro passo é sempre o mesmo: procurar por pistas. E essas pistas, no nosso caso, têm um nome especial. São as fontes históricas. Pensa nelas como os rastros, as pegadas que as pessoas deixaram para trás com o passar do tempo. Beleza, então vamos aprofundar um pouco. Uma fonte histórica pode ser tipo quase qualquer coisa mesmo. É a matéria-prima do historiador. E a gente costuma dividir tudo isso em 4 grandes grupos para facilitar. Primeiro, temos as fontes materiais, que são basicamente os objetos físicos, sabe? Ferramentas, prédios, uma roupa antiga, uma joia, qualquer coisa que a gente possa tocar. Aí vem as fontes visuais. Aqui entram as fotografias, pinturas, mapas, tudo aquilo que nos dá uma imagem, uma verdadeira janela para um momento específico do passado. Claro, não podem faltar as fontes escritas. São as cartas, os livros, os diários, os documentos oficiais. Basicamente, é o papel conversando com a gente através dos séculos. E por último, mas super importante, temos as fontes orais. São as entrevistas, as histórias contadas, as lendas que passam de geração em geração. É a memória viva. Ok, então a gente já tem as pistas, as fontes, mas como organizar essa montanha de informação? Para isso, precisamos de uma régua, de uma estrutura, e essa estrutura é o tempo. E o mais legal é que não existe um jeito só de enxergar o tempo. Pensa bem, tem o tempo da natureza, que é cíclico, né, as estações do ano, as fases da lua, como o calendário indígena Xingu, por exemplo. E tem o tempo cronológico, que é o que a gente mais usa hoje, todo organizadinho, medido por relógios e calendários. É uma invenção humana para botar ordem nas coisas. Mas o historiador trabalha com um terceiro tipo de tempo, o chamado tempo histórico. O foco aqui é analisar as transformações e também aquilo que permanece igual nas sociedades. E para fazer essa análise, existem basicamente 2 lentes, 2 perspectivas principais. A primeira lente é a análise diacrônica. É como se a gente pegasse uma filmadora e acompanhasse a evolução de um processo ao longo dos anos para entender como ele mudou. A outra é a análise sincrônica. Aqui, a gente troca a filmadora por uma máquina fotográfica e tira um retrato de um momento específico para ver o que estava rolando em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Certo, agora que a gente já viu a teoria, que tal colocar essas ferramentas para trabalhar? Vamos usar em tudo isso para investigar uma das perguntas mais fundamentais que existem. Afinal, de onde nós viemos? Bom, a teoria científica mais aceita para explicar a origem dos seres humanos é, sem dúvida, a teoria da evolução, desenvolvida principalmente por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. E o motor por trás dessa teoria é um processo chamado seleção natural. É super importante entender isso. Não é sobre sobreviver o mais forte, e sim o mais adaptado ao ambiente. Quem se adapta melhor, sobrevive e passa suas características para frente. Simples assim. E olha só que jornada incrível! É o processo que chamamos de hominização. Começa lá atrás, há 4 milhões de anos, com o Australopithecus desenvolvendo o bipedalismo. Depois vem o Homo habilis, que já fabricava ferramentas. O Homo erectus, que dominou o fogo e começou a explorar o mundo. Mais para frente, o Homo neanderthalensis já tinha rituais complexos, como enterrar seus mortos. E, finalmente, há cerca de 200 mil anos, surge o Homo sapiens sapiens, que somos nós, com nossa capacidade de raciocínio complexo. Uau! Depois de uma viagem tão longa pelo tempo, pode até parecer que a história é feita só por esses ancestrais distantes, ou por grandes reis, rainhas e generais, né? Mas a verdade é que a história é bem mais ampla que isso. E para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave, o de sujeitos históricos. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Todas as pessoas, sem exceção, participam da construção da história. Essa participação pode acontecer de forma individual, nas nossas ações do dia a dia, nas nossas escolhas, e também de forma coletiva, quando as pessoas se juntam em grupos como movimentos sociais, sindicatos, ONGs, para lutar por uma causa. A história acontece tanto nos palácios quanto nas ruas. Exato. A grande sacada é perceber que a história não é só uma matéria para estudar na escola. É algo vivo que todos nós estamos construindo juntos agora mesmo. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que fica para a gente pensar. E hoje?
Que história nós estamos construindo?